Louvado seja o Senhor. Você está feliz por estar aqui? Abra comigo em Mateus capítulo 1, versículo 23. Agora gostaria de apresentar o meu tema, que é: as Sagradas Escrituras são plenamente cumpridas através do trabalho dedicado realizado pelo ministério em tempo integral. Amém. As Escrituras que são cumpridas pelo ministério em tempo integral, ou, dito de outra forma, as Escrituras cumpridas por simplesmente se estar no ministério em tempo integral. Agora, em Mateus, capítulo 1, versículo 20, o que foi que eu disse? 23. Agora ele diz: e ela dará à luz um filho. No versículo 21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bem. Agora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, um nome que, quando traduzido, significa o seguinte: Deus conosco. Amém. A profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, foi cumprida, e em Mateus, capítulo 2, versículos 5 e 6, vemos a confirmação disso na resposta que deram: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Augias. Disseram-lhe eles: em Belém da Judéia, uma cidade importante e histórica, pois assim está escrito pelo profeta. E isto se cumpre em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, situada na terra de Judá, não és de forma alguma a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um governador, um líder que governará e conduzirá o meu povo escolhido. Amém. Miqueias capítulo. Dessa forma, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta através de tudo o que Cristo estava fazendo naquele momento. Então, como o versículo 15 nos relata, está escrito que ele esteve lá no Egito e permaneceu em segurança até a morte do rei Herodes. Jesus Cristo estava lá, isto é, no Egito, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Isto é, a passagem de Oséias capítulo 11, versículo 1, foi de fato cumprida. Então, quero que você veja que Jesus Cristo, nosso Salvador, constantemente cumpria as Escrituras com sua vida. Sua vida foi uma vida que cumpriu fielmente a sagrada palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, os seus princípios divinos e a eterna palavra de Deus. E isso era importante. E Mateus, em particular, dedica tempo para mostrar as Escrituras que Cristo cumpriu com sua vida e com seu ministério. E também estou compartilhando com você que o tempo integral, estar em ministério em tempo integral, faz com que você cumpra muitas Escrituras. Amém. Você está animado com isso? Você está animado com isso? Certo. Então, vamos pensar um pouco qual foi a vez que eu disse isso mesmo. Qual foi, hein? Certo, vamos analisar o versículo 15 que afirma: do Egito eu os chamei. Tudo bem, agora vamos voltar para os versículos 17 e 18.
E é aqui que vemos que foi cumprida outra escritura sagrada. Este é o 4º versículo em questão, e nele cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Esta é a profecia de Jeremias em Ramá, que se encontra em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Em Ramá ouviu-se uma voz, lamentação, choro e um grande pranto. Raquel estava chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque eles já não existem mais. Amém. Esta foi, portanto, a 4ª escritura que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu, neste caso, pela forma como ele veio ao mundo. Veja, a maneira como você e eu vivemos e existimos deve fazer com que as escrituras se cumpram. Você está genuinamente animado com o que estou dizendo? E à medida que você vive o seu dia a dia, procure se ajustar constantemente às Escrituras para que sua vida e seu ministério estejam sempre e cada vez mais alinhados com as Escrituras que já foram escritas para a nossa instrução. Você veio mais sábio do que você mesmo. Veja bem, agora quando eu tento ler a minha Bíblia bem aqui, desta forma, eu não consigo enxergar com clareza. Veja, estou ficando mais velho. Meu tempo está acabando. Quantos anos eu vou gastar para descobrir coisas novas, para encontrar coisas que já foram descobertas e escritas preto no branco? Deixe-me apenas aceitá-las. Também não posso usar minha vida como um experimento porque não tenho tempo suficiente. Meu corpo não vai aguentar. Meu corpo não consegue passar de um certo ponto. Meu corpo vai desistir. Meu coração vai parar. Meu coração tem batido 80 vezes por minuto há alguns anos já. Não pode durar para sempre. Você entende o que estou dizendo? Não pode durar para sempre. Então, quanto tempo vai durar? E quantos anos da sua vida você vai usar para experimentar? Sua vida deve ser usada para cumprir as Escrituras. Se Ele os enviou de 2 em 2 e nós estamos enviando 1 por 1, vamos tentar voltar ao plano original e ser 2 em 2. Assim, apenas seguimos algo que já existe e então ficamos bem. Você está me ouvindo? Em que versículo estávamos? Mateus capítulo 2:18. Tudo bem, agora vamos olhar para o versículo 23. E foi então habitar numa cidade da Galileia chamada Nazaré, para que assim se cumprisse o que havia sido dito novamente pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Esta é, de fato, outra profecia falada por eles, mas não está escrito em nós. Como você chama isso? Bíblias. No capítulo 3, versículo 3, muitos profetas não estavam lá. No Novo Testamento, Barnabé e outros tinham livros não registrados. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: porque este é aquele de quem falou o profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista entra em cena, dando cumprimento às sagradas escrituras. Tudo bem. Você está aí? Isaías 43. Tudo isso foi cumprido? Isaías 43. Agora, em Mateus 4, se olharmos para o versículo 14, diz que no versículo 30, ele de Nazaré veio e habitou em Cafarnaum, que fica na costa do mar, até os confins de Zablum e Nefaleim, para que se cumprisse. Que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e a terra de Neftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e aos assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Isso também é o cumprimento de uma escritura. Pela 7ª vez, Isaías 9, 1 e 2 são cumpridos. Aleluia. E em Mateus capítulo 8, nossa famosa escritura: Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém. Carregou as nossas dores. Ele curou os enfermos e ao cair da tarde trouxeram-lhe, no versículo 16, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que foi dito novamente pelo profeta Isaías, dizendo: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Não é uma escritura poderosa? Tudo bem, Isaías, você sabe, capítulo 53, etc, etc. Amém. Então, ao sermos verdadeiramente dedicados em tempo integral,
o Senhor me mostrou que sermos dedicados ao ministério em tempo integral nos possibilita cumprir muitos e importantes princípios bíblicos. Amém. Que realmente existem. Você está comigo? Algum problema? Algum problema? Tudo bem. Sem problemas. Então, como você chama isso, essas escrituras? Quero que vejamos como estamos cumprindo princípios e escrituras ao estarmos em tempo integral. Este acampamento é sobre tempo integral, é o primeiro acampamento dos pescadores. E eu quero que tenhamos uma estrutura e forma de entender o que é o tempo integral, por que estamos aqui, o que estamos fazendo e o que isso faz. Agora, o primeiro princípio que seguimos em tempo integral é ir à guerra da maneira certa. Ir para a guerra não às suas próprias custas. É um princípio eterno, até mesmo na palavra de Deus, que ninguém jamais vai à guerra com o seu próprio salário, ou então às suas próprias custas. Amém. Você está aí? Sim, sim. Quem vai à guerra em algum momento vai às suas próprias custas. Então, assim que você se torna tempo integral, você começa a cumprir essa escritura, que vai à guerra às suas próprias custas. Mas quando você é uma pessoa leiga, você está fora desta escritura. Você está indo para a guerra por sua própria conta. Ou breed. Misericórdia. Muito feliz. Agora eu quero que você compare com Cristo, cuja vida continuou a cumprir as sagradas escrituras. E isso é bom. Oh, sim, com certeza. Sua vida continuou cumprindo as escrituras. Sua vida continuou cumprindo as escrituras. Você não quer que sua vida continue cumprindo as escrituras? Quem trava uma guerra às suas próprias custas. Então, você vê que até mesmo o ministério leigo é um ajuste. Na verdade, o que temos aqui é um método que não é tradicional de ministério. Trata-se de uma exceção bastante incomum que o Senhor nosso Deus também abençoa. Mas a Escritura Sagrada e o princípio fundamental que está ali é que você não vai para a guerra e paga do seu próprio bolso. Você simplesmente não faz isso. Eu vou conseguir dinheiro para comprar balas. Então, quando você tiver as balas, eu vou atirar. Quando elas acabarem, eu volto para o computador, consigo algum dinheiro, compro balas e vou. Não, você estará disparando as balas e eles vão pagar sua esposa e seus filhos. E se você morrer, eles vão cuidar deles e eles vão te pagar e te enviar as balas, a comida e a água. Você deveria ter visto soldados americanos com garrafas e mais garrafas de água no Iraque. Quem vai à guerra por conta própria? É por isso que eles vêm a Gana recrutar pessoas. Porque eles sabem que não é por sua própria conta, eles vão te pagar. Amém. Então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para o nosso sustento? Somos nós os únicos que não devemos parar de trabalhar? Veja, porque ele estava tentando sair do ministério leigo. Sal, você está com sono? Talvez você devesse tomar um pouco de café. Eu não gosto de pessoas dormindo bem na minha frente. Acho que deveríamos pedir para o pessoal providenciar ou temos café lá fora. Você não toma café. O público... Mary, você já reparou nisso? Nós estamos, na verdade, cumprindo algumas daquelas boas escrituras. Aquela que diz para ir à guerra, mas sempre às custas de outra pessoa. Alguém deveria pagar para irmos trabalhar. Então não se sinta mal quando estiver dirigindo um carro que alguém ofertou, mas nós dirigimos. É uma escritura que estamos cumprindo. Quantos estão prontos para comprar o carro que alguém já pagou? Estamos na linha de frente da guerra. Pague pela minha guerra. Boa escritura. É uma escritura sagrada e você vai se surpreender com o grande número de escrituras que está cumprindo assim que começar a entrar. É melhor que você entre pelo método normal, o método que foi diretamente ordenado por Deus. Estou te dizendo, quem vai para a guerra às suas próprias custas?
Nós vamos chegar lá. A próxima escritura sagrada que você está cumprindo é a escritura do importante princípio de plantar uma vinha e comer do seu próprio fruto, entendeu? Plantar uma vinha. Então, da mesma forma, assim você está plantando uma vinha do jeito certo. Plantando uma vinha do jeito certo. Ah, sim, senhor. Plantando uma vinha do jeito certo. Esse é o jeito certo de plantar uma vinha. Plantar a vinha e comer alguns dos frutos. Então, a partir de hoje, quando você estiver comendo alguns dos frutos, não se sinta mal, nós comemos os frutos. Quando você estiver sentado aqui e aproveitando alguns ovos e um pouco de pão, não se sinta mal, você está comendo o fruto da vinha que está plantando. Não se preocupe com isso, a menos que a palavra de Deus não seja importante para você. Na palavra de Deus é importante para você, que você deve entender que está cumprindo as Escrituras para que sua vida seja cumprida, como foi escrito pelo profeta, que pratica a lei e não come da comida. Acontece que é só isso que você está de fato cumprindo. Ó igreja amada, povo escolhido de Deus, prepare o seu coração neste momento para receber com fé tudo aquilo que o Senhor preparou e deseja entregar a cada um de vocês. Eu disse igreja. O dízimo pertence a... O pastor. Para que se cumpra. A escritura foi cumprida. Então, se você me viu, doutor, em um carro bonito, não se preocupe. Eu não paguei por ele. Está sendo pago por Deus. Eu estou trabalhando, estou plantando uma vinha, estou comendo alguns dos frutos. Veja, você precisa entender que plantar uma vinha e nunca comer nenhum fruto na sua vida é algo muito anormal. Não é o modo bíblico. Você planta uma vinha e tem que ir comprar, como você chama, de fora. E depois de plantar e fazer tudo, você não pode nem pegar um ou dois para o seu filho ou algo assim. Você tem que terminar e então ir a algum lugar colher. Igreja, é crucial que todos compreendam a importância do tempo em que vivemos. Não estamos vivendo um período comum, mas uma estação de profundo significado, um tempo separado para que o extraordinário aconteça entre nós. Por isso, abram seus corações e preparem-se, pois eu lhes digo com certeza, este é, sem dúvida, um tempo de maravilhas. Eu te digo, é hora de deixarmos de lado as coisas de criança. Quero dizer, você plantou uma grande vinha ali e não pode nem levar, quero dizer, um cacho de uvas para casa e dar para seus filhos para um pouco de vitamina C. Não, de jeito nenhum. Nenhuma gota. Eu tenho que ir à igreja. Você para com essa bobagem. Se eu aproveitar o tempo integral, eu digo, não se sinta mal de novo. Quem vai cuidar dos próprios filhos? Vamos lá. Agora vamos analisar a nossa terceira escritura, a boa escritura número 3. Esta passagem foi escolhida por sua sabedoria e pela clareza que oferece sobre os temas que estamos abordando. Ela nos guiará e, por isso, vamos mergulhar em suas palavras para descobrir a mensagem que ela guarda. Alimentando um rebanho. Alimentando um rebanho da maneira certa. Quem alimenta um rebanho e não se alimenta também do leite do rebanho? Veja bem, é considerado um tanto quanto anormal uma pessoa se dedicar a alimentar um rebanho e, como resultado, não tomar do leite que ele produz, como a própria Bíblia Sagrada nos ensina. Você está me dizendo que seu filho pequeno não pode tomar nem mesmo um pouco do leite depois de você alimentar esse rebanho por tantos anos? Simplesmente não tem leite para você, nem para o seu filho. Por quê? O que há de errado? O que há de errado com você? Igreja? Pare com essas coisas de menino pequeno. Diga-te a alguém, pare com essas coisas de menino pequeno. Nós devemos beber o leite do rebanho. Se você não gosta, eles vão encontrar alguém em algum lugar e beber o leite.
Eu te digo, você vê o nosso orgulho vindo do nosso passado secular. Isso nos incomoda. E temos uma mentalidade porque desprezávamos a obra de Deus antes de chegarmos aqui. Você entende? Nós criticamos. Nós os vimos dirigindo carros bons, bebendo do leite, plantando vinhas e colhendo uvas. Quando os vimos segurando uma uva, pensamos que não trabalhavam. Mas eles têm uvas? Sim. Quando os vimos dirigindo carros, dissemos que eles foram à guerra e não mereciam isso. Mas olha o que eles têm. E isso nos afeta quando também chegamos. Não conseguimos relaxar e tomar um pouco de leite. Olhe para isso. 500 ovelhas, veja só. Você pega o leite e quando termina faz tudo o que você chama. Deixe-me, eu tenho meu leite. Por algum motivo estou indo a algum lugar para comprar leite. É maravilhoso. É uma escritura. Estamos cumprindo a escritura, alimentando um rebanho. O próximo passo agora é pisar o milho. É muito importante seguir o método para pisar o milho da maneira correta, para um bom resultado. Você vê os bois. Vamos ler essa escritura. Ou será que ele diz isso? Pois está de fato escrito na lei de Moisés o seguinte: não atarás a boca do boi que debulha o grão. Por acaso a preocupação de Deus é com os bois, ou é inteiramente por nossa causa que ele diz isso? Por nossa causa. Sem dúvida está escrito que aquele que ara deve arar com esperança. E aquele que planta com esperança será participante da sua esperança. Sob iluminação, irmão, fique à vontade. Veja, esta é a escritura que está se cumprindo. Quando você está em tempo integral, você está pisando no boi sem amordaçar, pisando no milho. Agora, o que eles costumavam fazer, eu acho, era colocar o milho no chão e então os bois trabalhavam sobre ele ou algo assim. E talvez quebrassem as cascas ou algo do tipo. E eles dizem que o boi que está fazendo isso, você não precisa amarrar a boca dele, deixa a boca livre. Porque o boi precisa comer um pouco enquanto trabalha, entende? Ele está trabalhando ali e então dá umas mordidas. Não fará mal a ninguém, não fará nada. Um carro que é dirigido por uma foto, mas isso não muda muita coisa no ministério. Um salário que alguém recebe ou algum benefício que alguém recebe, não afeta nada. Deixa o cara comer. E ele disse: Deus está se sentindo em relação aos bois? Não, ele está falando dos padres, que o padre que está trabalhando não deve trabalhar sem poder dar umas mordidas. Como? Muito que posso quando os bois comem. Por favor. Então, o que é que você realmente tem a dizer sobre isso? Eles ficam cheios e param de comer. Eles trabalham! Sim, mesmo cheios, eles trabalham. Quanto você pode comer? A próxima escritura que se cumpre é arar os campos com esperança. Quem é que ara um campo em desespero? É preciso que você tenha esperança ao cultivar o campo, para que no futuro você e os seus filhos possam comer alguns dos frutos que virão desse seu campo. Pastor Brian, o seu campo em Cape Coast, deixe o povo dar sua oferta. Pegue a oferta e coma um pouco dela. Quanto você pode comer? Quanto você pode comer? Igreja, falando sério, parem de uma vez por todas com essas coisas de menino. Agora me responda, quanto é que você realmente consegue comer? Você consegue comer tudo? Você nunca consegue, só um pouco. Alguns grãos de milho. Isso não vai te fazer mal. Estamos cumprindo as Escrituras. Você está feliz por ver que as Escrituras podem ser ditas e que ele recebeu seu salário para que a Escritura se cumprisse? Que aquele que ara com esperança dirigiu seu carro novo em 2004 para que se cumprisse a Escritura. Não atarás a boca ao boi que debulha o milho. Isso deve ser dito sobre você ao seguir em frente. Não fique dizendo que consegui meu carro daqui, ou tive isso dali, ou não fiz tal coisa na igreja, ou não é um carro da igreja que uso. Minha camisa é da igreja, calça da igreja, sapatos da igreja, tudo. Impulsionador da igreja. Veja, no começo eu era realmente muito consciente a respeito disso, sabe? Mas eu me lembro de um dia em particular em que estava com o bispo Duncan Williams e percebi que havia alguma coisa de errado comigo, sabe? Porque percebi que ele comia o milho livremente.
Havia algo errado comigo, pois estamos plantando e é como se não estivéssemos comendo do que plantamos. É aqui que você chegou, talvez não soubesse. Por isso, Paulo disse que você chegou ao Monte Sião, a inumeráveis anjos, a um exército celestial. Chegamos a um lugar sem saber de onde viemos. Por isso, quero te mostrar onde você chegou, no ministério de tempo integral. Esta é a sua vida e seu significado. Você vai para a guerra, mas não por conta própria. Isso vai pisar no milho, mas sua boca estará livre ocasionalmente. Não se preocupe ao te vermos comer ou com um vestido bonito. Isso é, sim, como alguma coisa. Deixar que eu te vejo em um restaurante. Coma, Dom, deixe-me ver você. Veja, ali na frente um coqueiral. Mas não se preocupe, nós vamos comer como comemos. Exatamente como comemos. Antes de ganhar, comemos de novo. Não conseguimos nem comer. Arando os campos, arando na esperança de que um dia, assim como Aro, também tenha uma casa. Eu também tenho uma casa quente. E vou te dizer uma coisa, você sabe, todas essas coisas você acaba descobrindo que não são nada. Com o tempo você percebe que, veja, você nunca pode ser tão rico quanto a casa de Deus. Sim, é verdade que eles podem vir a ressentir de você. Mas é por essa razão que nós precisamos ter e aplicar muita sabedoria no ministério. E não é só tudo o que você faz. E é por isso que Paulo não aceitou muitas dessas coisas. Ele disse, olha, é melhor que eu morra do que minha glória ser em vão. Aleluia. Agora, o próximo princípio que vamos analisar é o de ministrar sobre as coisas sagradas no templo e, por consequência, também viver das coisas do templo. Você compreende este conceito? Refletindo sobre o princípio de ministrar sobre coisas sagradas, o versículo 13 nos questiona: você não sabe que aqueles que se dedicam a ministrar sobre as coisas sagradas vivem e se sustentam a partir das coisas do templo? Quando você ministra sobre coisas sagradas, isso é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Você deve viver das coisas do templo. E as ofertas que também são trazidas ao templo são coisas sagradas. Então as ofertas são sua fonte de vida, Pastor Obi. Quando você entra, entende? Então todas as suas ideias para ganhar dinheiro e afins, você está fora. Sim, é anormal porque você está ministrando. Você entende o que estou dizendo? Então você deve viver das coisas do templo. Dinheiro do templo, cordeiros do templo. Então, suas costeletas de cordeiro são cordeiros do templo, bodes do templo. Quando você estiver comendo costeletas de bode ou sopa de carne de bode, deve ser bode do templo, kebab de bode do templo. Todos os bodes que são trazidos ao templo, alguns são seus. Você deve comer, exceto aqueles que são oferecidos para o uso do Senhor. Alguns dos bodes são seus. Você tem que comê-los. Não diga, vou à cidade comprar um bode. Quando há 16 bodes ali, você deveria ter pegado um. Aliás, eu disse, não. Diga que eu sou desse tipo. Eu não quero que ninguém fale nada sobre o kebab que estou comendo. E por isso, vou à cidade. E você vai e sente que você é melhor obedecer do que sacrificar. Orgulhoso demais, grande demais para Deus, para servir a Deus. Quando você começa a obedecer, você se torna nada. É por isso que você vê, seus amigos e seus colegas serão mais pessoas que estão de pé. Todos temos isso. De pé juntos. É por isso que comecei a me aproximar gradualmente de pessoas que trabalham em tempo integral. Porque eu percebi que, em certo momento, até mesmo os leigos não entendem realmente o que eu estou falando e o que eu estou fazendo, sabe? E eles dizem que eu quero poder provar que conquistei algo por mim mesmo. Manter. Continue realizando. Continue realizando. Misericórdia. Quarto. Tudo bem. A próxima escritura que você está cumprindo é a escritura de esperar no altar e participar do altar. Novamente, no versículo número 13, é afirmado que aqueles que ministram no altar são, de fato, participantes das coisas sagradas que são oferecidas no altar. Então você tem o altar, as vacas, as cabras e assim por diante são trazidos. Então você os mata, você entendeu? E então você leva a coxa para casa.
Lulu, você está comigo? E você também pode aproveitar a coxa para preparar uma sopa deliciosa ou até mesmo um ensopado de carne bem saboroso para o seu marido. Certo, o que você pode fazer com carne bovina? Carne bovina forte. Temos um prato de carne e cebola. Depois temos burars de carne e de vegetais. O que mais? E por fim, bife apimentado e uma sopa leve. É só isso. Por exemplo, ensopado de carne, arroz jolo e também carne desfiada. Basicamente, você já entendeu a ideia. E aí você coloca a gordura e as entranhas e a gordura traz mais fogo. Quando? Quando eles estão fazendo a oferta, você a veste, mas pega a coxa. Você deve pegar a coxa ou o quadril, levar para casa e cortá-los. Você é legal. Você entrega para sua esposa e diz: cheguei do trabalho, vim do trabalho, vim do trabalho. Misturou você. É bom. Esta é a nossa vida. Sua regata vem da casa de Deus. A regata do seu filho também vem da igreja. Você está comendo os reforços. Você está comendo as moedas de papel. É impressionante. Deus, veja bem, foi exatamente isso que o meu pai me disse, que o meu filho não pode viver somente da coleta. Era simplesmente difícil demais para ele conseguir compreender uma coisa como essa. Muito difícil, está vendo? Isso tornou ainda mais difícil para mim. Mas agradeço a Deus por Ele ter me feito nada aos olhos das pessoas. E considero todas essas coisas pelas quais sofri a perda de tudo, inclusive da reputação e das impressões das pessoas. Eu perdi a impressão que tinham de mim. Me perguntaram sobre keywords raras. Será que ele é normal? Essa é uma pessoa normal. Aconteceu mais ou menos assim. Você sabe, o pastor Baden encontrou um de seus antigos professores e o professor, ao vê-lo, disse: "Ah, Bing Bing, que bom te ver. Sabe, eu vi você dirigindo seu Land Cruiser. Veja, ele estava segurando umas uvas e então disse: Ó, tudo bem? Por favor, venha nos contar as novidades." Eu disse: pensei que você estava se tornando um padre. Pensei que você fosse se tornar. Conte para nós. Pois é, sou eu mesmo, claro, meu fresco. Então, assim que eu terminei de estacionar o carro, percebi que aquele homem era um dos meus professores, e ele fez um comentário em direção àquela pequena fogueira. E eu apenas respondi: sim, é um F, com certeza. Acho que eles não queriam que dissesse de novo. Não. Diga para ele fim de novo e então. E eu disse: pois claro que sim, senhor. Você entende? Desculpe, eu realmente achei que você fosse ser padre, mas a verdade é que eu não entendi direito. Então, em inglês, Ele achou que eu ia mesmo ser padre? para ele, que na verdade era um padre. Você vê, tudo isso pode ser por causa de algumas uvas que você está comendo agora mesmo, ou por um pouco de leite que você acabou de levar para casa para os seus filhos. É uma coisa realmente maravilhosa. Além disso, o trabalho do ministério é também algo maravilhoso. Mas é por isso que agradecemos ao Senhor. E veja, tudo fica mais fácil no seu próprio mundinho.
Quando você está imerso no seu próprio mundo, tudo fica mais fácil, muito mais fácil. É exatamente por isso que eu escolho ficar no meu mundo, com meus amigos, minha família e meus colegas, em tempo integral. Essa é a minha vida. Amém. Amém. Você está aí? Sim. E você pode ver que alguém está perguntando se eu sou normal. Alguém está perguntando para outra pessoa quem é que está padding. Padding. Eu disse. Que você vai se tornar um padre agora mesmo. Você já se transformou nisso agora. E à medida que você avança no ministério, você verá essas coisas e elas virão até você. Quanto mais alto você for, é exatamente assim que será. E realmente dói ao mundo que a gente receba apenas um pouco, ou seja, pago para poder ir à guerra. Mas veja bem, isso é uma escritura e esta é a próxima escritura. Então nós somos participantes do altar. Depois, o próximo ponto fundamental é que cumprimos a Escritura, o que realmente deve ser considerada a nossa marca registrada. Pois bem, se você é uma daquelas pessoas que está se dedicando ao trabalho no ministério em tempo integral, é fundamental que você compreenda este ponto. E o que vamos analisar agora está fundamentado no versículo 14. A passagem da Escritura Sagrada nos ensina que o próprio Deus estabeleceu que aqueles que se dedicam a pregar o Evangelho devem, por direito, viver e serem sustentados por esse mesmo Evangelho. Olhe para a palavra. É exatamente isso que Deus projetou e criou para todos nós. E mesmo assim, você tem a sua própria criação de ministério e a sua própria ideia completamente formada. Pois eu te digo uma coisa. Veja bem, e Deus, porque o Senhor estava naquele momento escolhendo este ministério a partir de um contexto realmente muito secular, e se você preferir, pró-educação, foi necessário que ele nos levasse pela fase leiga como uma transição para o verdadeiro e autêntico ministério, que é o ministério que é exercido em tempo integral, eu estou te dizendo. E é por isso que passamos por tudo isso, porque precisávamos. E através desses belíssimos ensinamentos e tudo mais sobre ministério leigo, etc., foram criados e ajudaram muitas pessoas a se envolverem. Mas estamos falando sobre ministério de verdade. O verdadeiro ministério, entrar de fato no ministério, é o ministério em tempo integral. Dessa forma, o ministério ordenado por Deus. Não sei quem você é, mas eu gostaria de fazer o que Deus ordenou. Quero fazer o que Ele ordenou ou o que essa pessoa ordenou. Não importa o quão inteligente pareça ou como sou, eu quero fazer o que Deus ordenou. Isso é tudo o que me lembro sobre você. Você faz o que quiser, mas eu quero fazer o que Deus ordenou. E se for isso que Deus ordenou, que eu deva ser usado para varrer o chão, que assim seja. Eu gosto, eu quero, eu preciso disso. Eu prefiro isso. Eu escolho isso. Eu escolho o que Deus escolheu para mim. E um dia eu vou ouvi-lo dizer, muito bem, servo bom e fiel. Sabe, eu tenho um amigo que trabalhava em uma companhia aérea, ocupava um cargo alto na empresa e pediu demissão para ir para o ministério. As pessoas brancas, donas da companhia aérea, disseram, não, você não pode se demitir. Eles colocaram muita pressão. Ele contou que o levaram 2 vezes à África do Sul e disseram que o tornariam gerente de toda a África Ocidental. Nós estamos indo. Ele disse que agora iria ganhar euros de verdade. E ele disse que, no momento em que estavam conversando com ele, eles disseram, você é especial para nós. Você é especial para nós. Você não pode ir agora. E ele disse que ouviu o Senhor lhe perguntar, você gostaria de ouvir essas palavras de mim ou desses homens brancos? Você é especial para mim. Você gostaria de ouvir essas palavras de Jesus? Ou você prefere ouvir desses incrédulos que estão a caminho do inferno? Misericórdia. Eu gostaria de ouvir o Senhor dizer, você sabe que fez o que eu disse para você fazer. Foi o suficiente. Nós fizemos o que Ele nos pediu para fazer. Aleluia. Você está feliz por cumprir as Escrituras? Fique de pé e vamos nos alegrar porque as estamos cumprindo. Aleluia, 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 aleluia. Quando vamos almoçar, estamos cumprindo as Escrituras. Quero dizer, cerca de 8 escrituras estão na sua fé.
mais do que escrituras suficientes. Deus cuida dos bois? Ele está dizendo isso por sua causa e pela minha. Você é abençoado para ser curado. Você é abençoado por ouvir o que está ouvindo. Porque você poderia não ter ouvido o que está ouvindo agora. Você poderia ter se irritado com o que prego. Você poderia dizer que prego outro evangelho, uma mensagem diferente da original. Você poderia até facilmente dizer que o bispo Dag mudou, mas eu não mudei. Estou crescendo, estou me desenvolvendo, estou tentando seguir meu Salvador. Eu não criei a igreja, não sou dono de igreja nenhuma, não sei como gerir uma igreja. Estou tentando. Eu nem sou treinado, naturalmente. Estou tentando ler a Bíblia cada vez mais e tentando me alinhar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Estou vendo isso e estou verdadeiramente tentando me entregar inteiramente, totalmente e completamente. Levante as suas mãos e agradeça-lhe pelas Sagradas Escrituras. Como ponto número 1, Deus ordenou que os pregadores vivam de seus empregos como pregadores. Amém. De acordo com o que está estabelecido nas Escrituras, Deus ordenou que os pregadores e pastores devem viver do seu sagrado trabalho, que é a pregação do Evangelho. Oh, amém. E Deus ordenou. Essa porta pode ser fechada? Porque o que estou dizendo não deveria ser. Tudo bem agora. Em segundo lugar, e este é o ponto número 2, Deus não ordenou o ministério leigo como o modo pelo qual o Evangelho de Cristo deve ser pregado. Isso simplesmente não está na Bíblia e, de fato, não é o que Deus ordenou. É algo que Deus, de fato, permitiu e é algo que, em certas ocasiões, Deus ordena que seja feito. Contudo, isso não é o que Deus originalmente projetou. Amém. Assim como o normal para alguém é morar em uma casa, mas, em certas circunstâncias, você pode ter que morar em uma tenda ou em um container, não é mesmo? Em uma caverna. Mas o próprio Deus pode, de fato, ordenar que você vá morar em uma caverna isolada, não é mesmo verdade? Deus pode ordenar que você more em uma caverna, mas o normal, aquilo que foi projetado para o homem, é morar em uma casa ou em um lar. Mas se Deus disser para morar em uma caverna, tudo bem. Ou morar em um container, ou morar debaixo de uma árvore, ou morar em um buraco como Saddam, tudo bem. E não estamos dizendo que Deus não faz ou não pode fazer isso. Ele faz. E eu acredito que, para muitos de nós, Ele pediu que fôssemos leigos. E nós fomos leigos. E então chega um momento em que Ele diz, seja em tempo integral. E há alguns a quem Ele não disse para serem em tempo integral, mas disse para serem leigos. Então, o que Deus criou, que é o geral, você entende? Então, você tem que ser guiado de modo especial para ser leigo, enquanto que agora é como se você tivesse que ter um verdadeiro chamado especial para se dedicar em tempo integral. É como se o ministério leigo fosse o normal e o ministério em tempo integral fosse o anormal. Então, para você ser em tempo integral, é como se houvesse um chamado especial, algo especial para você entrar no ministério em tempo integral. Mas Deus ordenou aquilo que Deus ordenou à igreja. Temos que parar com essas coisas de menino, porque o que Deus ordenou é o que Ele ordenou. Eu não ordenei isso. Número 3. Deus quer mudar a partir de hoje a sua forma de ganhar dinheiro. O Senhor Deus, em sua infinita sabedoria, deseja profundamente transformar a sua forma ou o seu método de ganhar dinheiro e de sustentar a sua vida. Para ilustrar essa verdade, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, nos relatam que logo após o profeta João Batista ser preso, Jesus Cristo veio para a região da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 16. E enquanto caminhava junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e o seu irmão André, que naquele momento estavam lançando as suas redes ao mar, pois eram pescadores de profissão. Amém.
E então Jesus se aproximou deles e lhes disse com grande convicção: Eu peço que vocês venham e me sigam, porque eu lhes prometo que farei de cada um de vocês verdadeiros pescadores de homens. Aleluia. Em outras palavras, não importa qual seja o trabalho ou a ocupação que vocês estejam realizando, seja como pescadores ou pescando nas águas do mar, o meu chamado para todos vocês é este: sigam-me. Eu vou lhes oferecer uma outra vocação, uma outra maneira de viver, um modo de vida verdadeiramente diferente e muito mais alternativo, caso vocês estejam dispostos a me seguir, pois, na verdade, esse era o principal sustento deles. Então ele estava dizendo: deixem seu sustento, deixem sua profissão, deixem seu emprego atual, deixem aquilo que lhes dá dinheiro e venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Em outras palavras, eu lhes darei outro caminho, outro sistema de vida, de ganhar dinheiro. É fácil de entender? Na terceira série, você já deveria ser capaz de entender isso. E tenho certeza de que a maioria de nós já passou da terceira série. Pastor Richard, não é verdade? E então, já que eu o segui, agora tenho uma maneira diferente de viver. Porque ele disse: sim, eu sei, eu posso ver. Então você esquece a pescaria. Suponha que você seja médico, suponha que você seja advogado, suponha que você seja um carpinteiro que diz: você constrói casas, siga-me, eu te farei um carpinteiro, almas quebradas e um novo tipo de carpinteiro. Você me segue. Então deixe isso aqui. Eu disse para deixar, siga. Deixe suas coisas. Venha, vamos. Oh, amém. Quantos exatamente? Quando ele diz deixe, então deixe mesmo. Venha atrás de mim. Veja bem, nós sentimos que realmente devemos seguir em frente. Temos que ir com isso. Ele diz: siga-me, eu farei de você uma pessoa diferente. Seja você pescador de peixes, eu vou te transformar. Você será tão diferente. Você será diferente. Seu modo de viver, seu modo de ganhar dinheiro, seu modo de tudo será diferente. Eu vou mudar isso. E eu estou feliz. Deus mudou o meu caminho e eu escolho isso. O que Ele escolhe para mim, eu escolho. Você quer mudar? Amém. Você está bem, querido? É uma bênção. Amém. Chegando na quarta posição da nossa lista, vamos apresentar o seguinte ponto a ser discutido. Pregação. Número 4. Pregar sem receber compensação financeira é um arranjo especial que Deus permite e também abençoa em determinados momentos, sendo uma forma de pregação voluntária. Certo, quando se trata do Evangelho, a prática de ministrar a palavra sem receber pagamento pelo que se prega é de fato um arranjo bastante especial. Isso definitivamente não é o procedimento padrão ou normal. Aleluia. E sabe de uma coisa? Cada vez mais eu tenho procurado alinhar a minha vida com os arranjos que o nosso Deus fez. Quantos de vocês querem que sua vida esteja mais alinhada? Você sabe qual o motivo pelo qual comecei a me envolver com o ministério de cura? Porque eu olhava para a Bíblia e via que sempre havia cura, então devia haver algo de errado comigo. Sempre tente olhar na Bíblia e ver o que está errado com você, porque quando você olha na Bíblia, vai ver muitas coisas que estão erradas com você e comigo. E recentemente eu olhei para muitas das pessoas que enviamos e percebi que enviei uma pessoa só. Então eu olhei e disse: não, deixa eu fechar algumas dessas igrejas e em vez disso colocar alguém junto com outra pessoa, para que sejam 2 em vez de apenas 1. 2 são melhores do que 1. Estar em dupla multiplica a autoridade. E eu olho para a minha vida e digo que, mesmo no ministério, quando eu ia começar uma igreja, passei tanto tempo conversando com o reverendo Saki, conversando com o pastor Ed, tentando fazer com que 1 ou 2 pessoas estivessem comigo. E talvez pessoas que nem tenham um chamado tão alto quanto talvez o Senhor tenha me dado. Eu não sei se é um chamado alto ou o que for, e você os envia sem alguém. Você não os está preocupando ou não entende o que estou dizendo? Sim. O que você acha, Richard? Se houvesse outra pessoa forte com você em Roy, você não acha que se sairia melhor? Você não se sente sozinho aí?
No entanto, Minha esposa. Sim. Não é a mesma coisa. Sabe, Pedro tinha uma esposa, mas ele estava com Tiago e João. Você entendeu? Foi com Tiago e João? Sim. Paulo estava com Silas. E quando ele estava com Barnabé você sabe, ele não estava com uma esposa, não havia esposa. É um tipo diferente de companheiro, entende? Sim, é um tipo diferente de companheirismo. E todo relacionamento tem seu propósito. Você está entendendo o que estou dizendo? Sim, todo relacionamento tem sua razão e seu propósito. Estamos falando sobre o ministério. Você entende? Sim. E então, para realizar certas coisas, sabe, eu apenas quero ser como Jesus. Eu não sei como você quer. Eu não tenho muitas explicações. Eu só quero ser mais parecido com Jesus. Só isso. Eu não consigo explicar melhor. Desculpe se não consigo. Eu não tenho razões boas o suficiente, mas a verdade é que eu só quero ser cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que, honestamente, essa é a razão. Isso foi o que me levou à cura. Porque eu disse não. Havia poder na Bíblia. Eu preciso mudar algo. Eu preciso mudar algo. Quando vejo que quero mudar e estou lendo, digo, este é o caminho ordenado por Deus. Pois o Senhor ordenou, veja, e então as notícias do DOD surgiram e as notícias do D são maiores que Deus. E D significa é maior que o Senhor e assim ele teria que ordenar um novo caminho. Misericórdia para minha alma. Tenha misericórdia. Como somos arrogantes quando nossos caminhos são tão diferentes dos do Senhor e Ele nos mostra. E ainda assim persistimos e dizemos que conhecemos este ministério melhor do que o Senhor. É algo lamentável. Eudine, o que você acha? Você acha mesmo? Eu gosto do caminho ordenado pelo Senhor e estou cansado do meu próprio caminho. Há um caminho que parece certo. Parece certo. Parece certo. Assim, as pessoas não terão chance de te criticar quando souberem que você é um empresário e que você ganhou isso daquela forma e aquilo de outra forma. E elas sabem a origem do seu dinheiro e sabem que não vão inventar nada. Você é mais sábio do que Deus. Agora, sábio demais, esperto demais. Esperteza que não vem do Espírito Santo. Portanto, pregar sem receber pagamento é, de fato, um arranjo especial que o próprio Deus permite e abençoa em determinados momentos. E quanto a você, lembre-se que você é o querido número 5. Sendo assim, qualquer pessoa que afirme o contrário está, na verdade, afirmando ser mais sábio do que o próprio Deus. Pastor Joe, leia essa passagem da sua Bíblia. Observe como Deus opera. Observe atentamente a maneira como Deus, em sua sabedoria, faz todas as coisas e então procure seguir o seu exemplo. Não lute contra aquilo que são os caminhos de Deus. Ou quem é que pode endireitar aquilo que ele fez? Pois, na verdade, quem é que pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Etc. 13. Eclesiástico, capítulo 7, 13. Tradução. Nova versão viva, vamos ler novamente. Leia desde o começo. Observe então como Deus... Observe a maneira como o nosso Deus faz todas as coisas e então, com sabedoria, alinhe-se completamente à vida. Bem, o próximo. Não lute os caminhos de Deus. Não lute contra a misteriosa vontade de Deus. Pois quem pode endireitar o que ele fez torto? Pois, na verdade, quem pode endireitar o que ele fez torto? Eu realmente amo isso. É uma escritura poderosa. Alinhe-se. Eu quero me alinhar. Sinto que verdadeiramente estou me alinhando. Quantos de vocês vão se alinhar? Observe com atenção a maneira como Deus faz as coisas, então procure alinhar a sua vida com a dele. Portanto, se neste momento você já percebeu a forma como Deus age, qual é a razão pela qual você ainda hesita em se alinhar? Porque você é teimoso? Porque você se considera ser muito mais sábio do que o próprio Deus, porque você acredita ser mais esperto do que o grande Jeová Todo-Poderoso. Senhor J. Jeová Zimmer,
Este é o próximo ponto. Qualquer pessoa que se recusa a seguir o caminho que foi claramente estabelecido por Deus está, por consequência, fazendo a escolha de trilhar a sua própria jornada. Sim, essa pessoa está, na verdade, escolhendo seguir a sua própria vontade e os seus próprios desejos. Agora, você pode se perguntar: por que eu afirmo que você está, de fato, escolhendo o seu próprio caminho? Porque no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, a palavra nos diz: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor, o nosso Deus, exige de ti. Ele te mostrou, Ele te mostrou. Se Ele não tivesse te mostrado, você não poderia ter dito nada. Mas agora Ele me mostrou o que o Senhor exige de ti. O Senhor não está nos mostrando o que Ele exige de nós? Você não é abençoado por estar ouvindo o que está ouvindo? O que o Senhor exige de mim? Então, quando você escolhe um caminho diferente, entende para a sua vida, você está escolhendo outra coisa. E todas essas coisas, eu as estou lendo nas Escrituras, na mesma Bíblia da qual todos nós lemos. Eu não estou te dando uma doutrina nova. Estamos percebendo a maneira como Deus faz as coisas que nos mostra. Às vezes Ele não nos mostra, Ele esconde de nós. Certa vez, Eliseu disse: pois o Senhor escondeu de mim, sabia que algo estava acontecendo com a mulher que clamou. Há momentos em que o Senhor esconde coisas e momentos em que abre seus olhos para você ver. O Senhor escondeu coisas de nós, mas agora nos mostra certas coisas e, ao nos mostrar, Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer. Então vamos fluir com o que o Senhor requer. Você é abençoado por estar aqui. Você entende quando digo que você é abençoado por estar aqui e por ouvir o que está ouvindo? Benditos são seus ouvidos e olhos, pois estão vendo e ouvindo coisas difíceis de dizer em outros lugares e para algumas pessoas. Pois amém. O próximo ponto a considerar é que todo verdadeiro ministro de Deus andará sempre no caminho que foi ordenado por Deus. Todo verdadeiro ministro de Deus irá caminhar com toda a certeza na vereda da vida que o próprio Deus determinou para cada um. Amém. Porque há um caminho em Provérbios capítulo 14, versículo 12 e capítulo 16, versículo 25, que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é a morte, é destruição. Há um caminho. Mas se você é um verdadeiro ministro de Deus, você escolherá o caminho do Senhor e o caminho do Senhor será uma bênção para você. Deus vai te abençoar grandemente à medida que você escolhe o caminho dele e anda nos seus caminhos. Amém. O próximo ponto. Seu método de renda mostra que você está em um ministério verdadeiramente ordenado por Deus. O seu método de obter renda é uma demonstração de que você está de fato em um ministério que foi ordenado por Deus. Não é verdade? O que exatamente é esse ministério que é ordenado pelo Senhor? E depois coma as uvas as leis. Ministérios ordenados que pregam o Evangelho Ao vivo. a pregação, moa o milho e coma um pouco como você está, moendo coisas espirituais verdadeiramente profundas e logo em seguida coisas do canal de rap. Ministre no altar e leve também um pouco da carne para casa. Não queime tudo. Pegue o quadril. Eu disse para pegar a coxa. Leve os quadris do frango para casa. A instrução que eu dou é para que removam o altar deste lugar sem qualquer demora. Procedam imediatamente e levem embora o altar. Levem embora o altar. Leve embora. Leve-me para a casa do altar. Templo, leve embora. Isso é, observe, o jeito de Deus. Sua fonte de renda mostra que você está no verdadeiro ministério ordenado pelo Senhor. Você me vê, minha fonte de renda. Se você me vê segurando $100, me vê segurando 100 libras, me vê segurando 100.000 cedis, a fonte disso não é negócio, é o caminho ordenado por Deus. Eu não penso em nenhuma outra coisa, apenas no caminho ordenado por Deus. Entendeu? Então, a forma como você ganha dinheiro mostra onde você está, sabe? E que você está no ministério ordenado por Deus.
E quanto mais confortável você se torna, mostra o quão distante você está do orgulho do passado e do orgulho da vida. A Bíblia diz que as coisas que estão no mundo, o orgulho da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. É por isso que sempre que há um grupo de incrédulos e um grupo de pessoas da sociedade, eu simplesmente me retraio. Eu não me sinto confortável ali. Eu simplesmente saio. Eu sinto que não pertenço àquele lugar. Eu não sou uma pessoa importante na sociedade. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu sou um filho de Deus e estou tentando servi-lo. Então eu me encolho, eu fico longe. Ó, sim. Quer dizer, você fala sobre golfe, nós jogamos golfe. Mas eu nunca me sento com aquelas pessoas de lá. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não estou na categoria deles. Não. Eu não sou homem. Eu não sou nada. Sim, a vida deste mundo e tudo mais. Eu nunca me sento, nunca. Eu não preciso. Olá, apenas ande. Um dia alguém disse que vocês tocam em horários estranhos. Nossa vida é diferente. Meu trabalho é diferente. Trabalhar sempre é diferente. Meu horário de trabalho é diferente. É tango. Olá pessoal, vocês estão aqui em ordem? Às vezes quando vamos, não tem ninguém lá. Mas ninguém vem a essa hora. Se você perceber, são pessoas que simplesmente andam assim. Eu não sou ninguém, meu modo de ganhar dinheiro. Eu sei que não sou considerado ou respeitado, sou visto como um ladrão. Sem problema, eu gosto disso. Se é isso que precisa, eu adoro. Pode me chamar de louco, sabe? Já me disseram que sou Satanás, que sou Belzebu, que sou líder de seita, que não sou normal, babando. Então, veja, a sua maneira de conseguir seu carro mostra que você está no ministério. Oh, sim. Um dia todos os nossos carros estavam estacionados lá e todos eles passaram pelo ministério. E vi outro carro que foi construído com suor e trabalho duro. Todos nós éramos pastores. É uma maneira diferente de adquirir um carro. Vamos falar um pouco mais sobre o motivo pelo qual alguns retornaram. Você sabe exatamente por que alguns voltaram deste lugar? E eles voltaram justamente porque alguns voltaram e disseram o seguinte: minha alma, em verdade, não terá prazer algum em tal pessoa. Mutilabre. Irmãos, com licença, eu preciso fazer uma rápida verificação antes de prosseguirmos. É fundamental para a nossa comunicação que todos consigam me escutar bem. Por favor, vocês poderiam me confirmar se o som está chegando de forma clara e audível para todos? Porque alguns retornam. Pois amém. Portanto, a maneira pela qual você consegue uma casa é uma demonstração de que você está no ministério que foi ordenado por Deus. A maneira de conseguir qualquer coisa, e isto faz parte do plano divino de Deus para a nossa humildade, para o nosso ser nada neste olhar para Jesus, é exatamente quando Ele diz de forma muito clara e que eu possa ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, mas aquela que vem de Deus. Como se as coisas que eu faço não fossem certas. Não a justiça segundo a lei, mas a justiça que vem da fé em Jesus Cristo. Para que eu possa realmente conhecê-lo e então ser conformado a Ele. Conhecer para me conformar o máximo possível a Jesus Cristo. Quando ele estava saindo dessa jornada, ele já nem era mais carne, de verdade. Ele era como carne que foi completamente reduzida a nada. Quero dizer, é como um simples pedaço de carne que vem do açougueiro. Ó, meu filho, meu pobre filho, tão ensanguentado e tão cruelmente espancado. Ele foi tratado, depois pressionado e também perfurado, até que finalmente fosse posto de lado. Ele não pôde se banhar depois que cuspiram nele até morrer. Ser conformado é isso.
Quando você termina, depois de todo o esforço e dedicação, você está cada vez mais conformado e aceitando a ideia de se tornar nada. Muitas vezes, a palavra de Deus e a instrução de Deus vão te levar a esse lugar. Você observa Deus enquanto Ele está lidando com você. E isso é maravilhoso, porque quanto mais baixo você vai nesta terra, mais alto. Humilhe-se e Ele te exaltará. Então, até o seu método de conseguir um carro é importante. Isso mesmo. Estou sendo abençoado. Eu te digo. Eu prefiro assim. Eu escolho isso. Por que eu escolho isso? Porque Ele escolheu isso. A sua estratégia particular para adquirir a sua casa própria, assim como o seu método para garantir o pagamento das mensalidades escolares dos seus filhos. Vamos conhecer agora o seu método pessoal para conseguir viajar para fora do país. Estou pregando. Seu método de ir para o exterior. Seu método de vir para Coconut Grove. Se é exatamente isso que o Senhor está me dando, então é isso que Ele fará por mim. Meu método de conhecer alguns dos hotéis deste mundo não foi qualquer um. Lembro-me de quando estava em Jerusalém e estava voando. Eu estava prestes a embarcar no avião, sabe? Eles estavam me investigando. Eles perguntaram, como você veio parar aqui? Quem é você? Eles pegaram minha passagem, pegaram minha mala, pegaram tudo de mim. Eu quase perdi o meu avião por 2 horas. Como pode dizer que é padre? A que conferência veio? Como o padre pode vir? Que ingresso tem? Como você consegue um ingresso desses? Esse. Cara, você vê? É como um padre ou um pastor. Você não é ninguém. Você não pertence. Meu método pessoal de conseguir uma passagem e o meu método de voar, na verdade, não é exatamente o que eles acreditavam que deveria ser. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O próximo ponto é o seguinte. Todo verdadeiro ministro é, sem dúvida, digno de ser pago. Portanto, você também é digno de receber o seu pagamento. Em Mateus, no capítulo 10, Jesus então os enviou com esta instrução, dizendo no versículo 5, não entreis pelo caminho dos gentios e nem entreis em cidade alguma de samaritanos, mas ide primeiramente às ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. E no versículo 7 ele diz, e indo pregai dizendo, você está aí? Todo verdadeiro ministro é digno de seu salário, digno de ser pago ou digno de seu salário. E, indo ele, pregava, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios livremente. Lembre-se que você recebeu este item de forma gratuita. É importante que dê aviso sobre a versão 9. Além disso, não forneça ouro, não organize a coleta de ouro ou organize suprimentos e estoques. Você entendeu? Não se preocupe com opções de lojas, um pouco de prata ali e um pouco de ouro ali, só por precaução. A orientação era para não levar dinheiro como moedas de cobre em sua bolsa e nem mesmo um alforje, que é a sacola com as provisões para a jornada. A instrução também se aplicava às roupas, dizendo para não levar 2 túnicas nem sandálias adicionais, nem mesmo cajados, pois o trabalhador é digno do seu sustento e ele é verdadeiramente digno de receber a sua justa recompensa. Foi ele quem estabeleceu este princípio. E ele diz, sandálias serão providas, provisões serão providas, ouro será provido, prata será provida. Porque o trabalhador é digno de possuir o ouro, a prata, os sapatos e todas as provisões necessárias. E tudo aquilo que é necessário ao longo da jornada vale a pena. Não se incomode em tomar um. Eu vou fornecer no caminho. Te encontro lá. Eu disse que te encontraria lá. Te encontro lá. E eu comprarei tudo o que você precisa ali mesmo.
Chamil Lima, encontro você no caminho. Não precisa se organizar. 7 anos da sua vida acumulando tantas coisas para se prover e se proteger. Leia você mesmo na Bíblia. Não providencie para si nem prata, nem ouro, nem cobre para colocar em suas bolsas, nem 2 túnicas, nem sapatos, nem bordões. E tudo isso porque um trabalhador é digno do seu sustento. E qual é o trabalho? Pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios de graça. Você finalmente conseguiu receber alguma proposta de trabalho? Foi o que disse o trabalhador. Ele definiu o trabalho. Não há outro modo de se conectar além deste trabalho. Este é um trabalhador, este é o verdadeiro trabalho. Eu devo trabalhar. O trabalho daquele que diz, eu devo pregar, eu devo trabalhar. Estou falando com esta mulher. Devo fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Este é o trabalho. Este é um trabalhador. Um trabalhador não é só alguém em um computador. O verdadeiro e único trabalho nesta terra é salvar as almas dos homens. Não há outro trabalho, pois tudo o que está sendo construído neste mundo será destruído. Estamos construindo para queimar. É como se estivéssemos juntando lenha para uma grande fogueira. Tudo o que construímos será destruído. Estamos juntando lenha e empilhando pedras e outras coisas para a demolição. O que você viu no dia 11 de setembro foi apenas isso. É como uma vela que foi acesa para que você veja o tipo de luz. Quando você vê o sol brilhando, você vê uma vela. Essa vela é como o 11 de setembro. A verdadeira luz está chegando. Não vai ser tranquilo. Ele disse, eu não destruirei esta terra com água, mas com fogo. Os arsenais e as armas de destruição em massa. Pois bem, estamos nos preparando para o que serão os dias finais. Tudo isso será liberado e uma bomba pode destruir a casa de todo mundo e tudo o que temos construído. É por isso que eu disse, olha, não se preocupe, eu te encontro no caminho. E ele disse, este é o verdadeiro trabalho. Salvar o maior número possível enquanto estivermos por aqui. Vamos imprimir, compartilhar, vender e distribuir o máximo de livros possível. Vamos curar o máximo de pessoas, fazer o máximo de cruzadas, ter o máximo de igrejas e de evangelistas itinerantes possível. O homem do trabalho, o homem da ação. Eu disse, o homem do trabalho disse, enquanto vocês vão, preguem dizendo que o reino dos céus, este é o trabalho que vale a pena, ele é digno. Não se preocupe enquanto vai. Vou pegar prata caso não funcione. O que está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo para Deus? Você está insultando Deus. Você não pode me cuidar. Você pode me cuidar. Eu não confio em você. Você é o tipo de pessoa que me decepciona. Você traz exemplos. E aquela pessoa? E aquela outra pessoa? E aquela pessoa? Amém. Você está me ouvindo? Sim. Só resta um trabalho nesta terra. Esse é o trabalho de Deus. E este é o trabalho. E ele diz que o trabalhador é digno de seu salário. É digno de ter um carro. Não é nada, não é algo especial. Isso. Olha onde a gente dirige. Não é nada de especial. O Senhor me revelou que um carro é como um sapato. Você coloca isso nesses sapatos e estou usando. Estão quase cansados. E o que farei quando estiver? Quando esses sapatos são? Eu simplesmente os expulso e pego outro. Nikerovac. Isso é, um carro não é nada, mas não é algo que você... Por favor, vamos. Pregar. Sim. Quando eu não tinha essa revelação, eu queria um carro. Meu carro dos sonhos era o Peugeot 405. Esse é meu sonho. Você nem consegue vê-los na cidade. Eles saíram 4. Você não sabe o que são 4 ou 5, não é? Você continua pensando que é tão fácil saber, mas foi. Era um carro dos sonhos. Por que ter um sonho assim? Parei de ter esse sonho. Meu único sonho é a obra de Deus. Aleluia. Deus estava até mostrando que seu sonho é baixo. Você entende do que estou falando? Vontade ordenada de Deus. Eu disse vontade ordenada de Deus. Você é digno do carro que está dirigindo? Não, não é nada. Você é digno do seu salário e mais.
Você é digno do vestido que tem, o chapéu que seu marido comprou para você. Você é digno disso. Eles são dignos das meias que você está usando. Isso mostra você. Você é digno da casa em que mora. Você é digno. Você é digno de sentar na classe executiva ou em qualquer classe e voar. Você é digno. O mundo pode não achar que você é, mas vai te achar louco, um ladrão. Você é isso, mas o Senhor diz que você é digno. Você é digno. O próprio Deus diz que você é digno. E algum homem branco diz que você não é digno. E quem acredita? Algum descrente que está a caminho do inferno diz que você não é digno. Mas Deus diz que você é digno. Todo verdadeiro ministro é digno de receber o que lhe é pago. Amém. O próximo passo a ser dado, de acordo com as próprias palavras do Senhor Jesus, é então comer. A comida e a bebida de um verdadeiro pregador devem ser custeadas por aqueles a quem ele prega. De acordo com os ensinamentos de Jesus, o sustento de um verdadeiro pregador, ou seja, a sua comida e a sua bebida, devem ser totalmente custeados pela comunidade de fiéis a quem ele prega. É importante notar que estas palavras só podem ser ditas neste contexto específico e por isso foram ditas a eles, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2. A passagem nos diz que a colheita é, na verdade, muito grande e abundante, mas os trabalhadores disponíveis são poucos. Portanto, é fundamental rogar ao Senhor da Messe que envie mais trabalhadores para a sua vasta colheita. Amém. Siga seu caminho. Eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. De novo, não carreguem pragas, nem arranhões, nem sapatos, e não façam saudação a ninguém. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Se você vai se dedicar em tempo integral e começa a cumprimentar as pessoas, elas vão te segurar e perguntar: você é normal? Você está bem? Assim que você começa a cumprimentar. Olá, como vai? Para onde você vai? Eu já estou indo embora, mas por que você está agindo tão bem com isso, hein? Não, meu caro, apenas vá em frente, porque muita conversa realmente não adianta. Isso não nos faz avançar de forma alguma. Eu estava dizendo, Senhor, que as pessoas estavam cumprimentando umas às outras e por isso acabavam parando em seus caminhos. Por que alguns voltam? Porque estavam cumprimentando. E em qualquer casa que entrarem, digam primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver um filho da paz, alguém receptivo, a vossa paz certamente repousará sobre ele. Se não houver, ela voltará para vocês. E permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo de tudo o que eles tiverem para oferecer. Porque o trabalhador é sempre digno do seu salário. Não andem de casa em casa. Permaneçam na casa bebendo e ficando onde houver paz. Onde houver paz. Comam e bebam o quanto precisarem também. Mudem para outra casa. And now, let's take a moment to take a closer look at Gemini. E em qualquer cidade em que vocês entrarem e forem então recebidos, comam dessas coisas. Ele está encorajando seus discípulos a irem em frente e comerem. Wait, what? Comer e beber. Por quê? Porque isso lhe diz que você é digno da comida que come. Pregar é um trabalho muito árduo. Coma, beba e aproveite. E pode acreditar, já comi muitos bifes excelentes em vários hotéis e restaurantes. Já comi muitas coisas em muitos hotéis. Muito bem, muito bem. Eu realmente adoro o horário da meia-noite e também vários outros horários. Suco de laranja, $20. O que eu... E eu bebo e assino. 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 Inferno. Acabei de pedir. Eu sou digno do meu coração. O trabalho vale a pena. Eu deveria comer e beber. Há um ano, nessa mesma época, eu estava no Panamá clamando por Give Me.
E o que é isso? Várias coisas. Eu sou digno. Eu sou digno. Eu digo que sou digno. Então agora quando você vai e eles dizem coisas antes, aprendi muitas comidas novas. Comer e beber. Vou experimentá-los. O que foi dito antes de eu beber? Posso pegar outro biscoito, por favor? Eu sou digno de outro biscoito. Me dê um pouco de água, por favor. Eu sou digno disso. Na Bíblia, Jesus me disse para comê-los e bebê-los. Eu sou abençoado. Irmão. Ele nos disse que poderíamos permanecer por lá, comendo e aproveitando o ambiente shake logo após o término do programa. A recomendação era para que a gente fizesse o pedido ainda durante o programa antes de decidir ficar para comer e beber, pois você é digno do seu alto. Não pense muito sobre isso. Amém? Você é maior que Jesus Cristo? Você é mais sábio que Jesus. É Cristo. Você sabe mais do que Jesus Cristo? Você quer ser diferente de Jesus Cristo? Você quer se tornar conformável? Eu não disse todas essas coisas. Não acredita em mim? Acredite nele. Confie nele. Neste domingo, você vai comer no tema Preach. Fique lá e continue comendo e bebendo tudo aquilo que nós lhe dermos, porque você é verdadeiramente digno. Isso, na verdade, não é uma grande coisa. Se o pastor Richard vier pregar e você levá-lo para comer, pedir comida, pagar, e ele comer parte da oferta, quanto ele pode pensar nisso? Quanto arroz ele pode comer com esse estômago pequeno e delicado? E quantas Coca-Colas ele pode beber? É realmente uma coisa ótima, não é mesmo? É grande se ele comer um frango? Quantos pedaços ele pode comer antes de enjoar do frango? Por que você amarrou a boca dele? Ele disse, você terminou de pregar. Deus o abençoe. E eles têm um pouco de água para beber e receber misericórdia, perdão e expiação. Oh sim, com certeza. Não se sinta mal. Já estive em lugares onde me senti muito mal. Eu me sinto tão mal. Um dia, conversando com pessoas, percebi que elas estavam apenas olhando para os meus sapatos. Lembro-me de uma vez numa igreja pequena, onde eu tinha sapatos novos, mas usei os velhos porque assim que entrei, todos olharam para eles. Ele foi comprar sapatos. Ele foi comprar o quê? O sapato dele. O que é sapato? A resposta para quantos sapatos posso usar tem duas partes. De imediato, posso usar apenas um par, pois tenho 2 pés. Mas, ao longo do tempo, o número de sapatos que uso depende da minha coleção e das diferentes ocasiões. Quantos sapatos? Estamos seguindo em frente, você sabe. E quando nos veem comendo Kim, sim, estamos comendo. E se precisarmos de mais, pedimos mais. Fomos instruídos pelo nosso Salvador e nosso Mestre a permanecer ali comendo e bebendo essas coisas. E ele nos disse que somos dignos, então devemos esperar por isso. Fui com minha esposa quando estávamos na Coreia, na última vez que houve um restaurante chinês no 20º andar. Então, por favor, sente-se aí confortavelmente e depois daremos uma olhada lá fora na Coreia. Sente-se à mesa, faça seu pedido quando terminarmos e você verá apenas 2 pessoas comendo mais de $100 só para assinar e dizer que este lugar é o que Deus mandou. Coma. Veja se você terminou. $100, apenas 2, centenas. Agora cerca de 1 milhão. Apenas 2 pessoas, $120. Aqui estão alguns sinais de que você deve comê-lo. Assine, assine, assine. O que devo fazer? Pastor Richard, eu estive em hotéis com você. Nós comemos muito do que você pediu.
Lembro de um hotel muito bom no Sudoeste. Lembra do Pastor K? Tomamos um ótimo café da manhã lá e ficamos um bom tempo. Nós comemos, comemos e comemos. Nós éramos dignos daquele café da manhã. Depois fomos para fora. Nós tiramos fotos e ficamos felizes. Nós éramos felizes. Nós cumprimos as Escrituras. Nosso café da manhã veio do jeito certo. Aleluia. O caminho ordenado por Deus. Eu disse da maneira ordenada por Deus. O Senhor ordenou isso e você é mais sábio que Deus. Misericórdia. Feliz, feliz. Não cometemos nenhum erro ao vir aqui. Viemos para a direita. Nós somos verdadeiramente dignos da Coca-Cola e agora finalmente somos vistos. Qualquer coisa boa que temos nos faz mal. É como se estivéssemos roubando alguns. Não paramos e ficamos ali comendo. Tá bebendo? E bebendo um pouco. É por isso que estamos aqui comendo e bebendo. Na verdade, se você perceber, por causa de onde eu venho, foi a minha interação com pessoas que estão no chamado de Deus que me fez perceber que havia algo errado comigo, porque eu ficava com o Bispo Dan. Ele recebe ofertas, dê uma oferta para ele. Ele recebe a oferta, você verá aqui. E ele viveu assim, é tudo o que ele conhece. Então essa é a vida dele. Ele simplesmente se beneficia das coisas e apenas flui junto com isso. Não é difícil. Mas eu finalmente percebi que algo muito importante estava acontecendo. Veja, o bispo Duncan Williams abriu a porta para todos nós. Ele suportou as flechas, as balas e tudo mais. Tornou mais fácil para muitos de nós simplesmente vir e caminhar. É isso que um pai faz. Ele vai aguentar tudo, as balas e tudo mais. E então a próxima pessoa que vem não é nada. Olhe bem para alguns de nós aqui. Nós dirigimos automóveis que são muito mais luxuosos do que os de outros presidentes, executivos, pastores, ministros de Estado e por aí vai. Ah, sim, por favor, nos perdoe. O trabalhador é digno do seu salário. Isso não é pecado. Comece a corrigir sua mente. De acordo com os ensinamentos de Jesus, o sustento material, ou seja, o comer e beber de um verdadeiro pregador, deve ser providenciado pela comunidade à qual ele dedica a sua pregação. Os ministros que se dedicam em tempo integral à igreja devem receber os dízimos e as ofertas dos membros, e estes recursos devem ser utilizados para as atividades e a manutenção da igreja. Agora vamos direcionar nossa atenção para o que está escrito no livro de Hebreus, mais especificamente no capítulo 7, versículo 5. A questão que se coloca é: você conseguiu compreender de fato a importância deste ponto? Não totalmente. Os ministros que se dedicam em tempo integral ao serviço de Deus devem ser sustentados pelos dízimos e ofertas do povo, utilizando esses recursos para o seu sustento. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Em verdade, aqueles que são dos filhos de Levi, que recebem o sagrado ofício do sacerdócio, têm um mandamento, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Eles tinham um mandamento fundamentado na lei para receber o dízimo do povo, ou seja, de seus próprios irmãos. A instrução era coletar o dízimo de seus compatriotas, embora todos eles também fossem descendentes de Abraão.
Não é algo realmente incrível e maravilhoso? Veja, eles foram ordenados a receber os dízimos. E todas essas coisas que vimos são exemplos do padrão do ministério. Como vemos em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, eles servem de exemplo e também de sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente advertido por Deus quando estava para construir o tabernáculo. Veja, foi dito a ele: faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés fez tudo conforme um padrão celestial que Deus já havia ordenado. E assim todos esses bois que não se deve colocar mordaça, aram com esperança, debulham com esperança e assim por diante. Todas essas coisas foram feitas como um padrão para a realidade que agora chegou. Este é o verdadeiro ministério que chegou. O sacerdócio levítico era um exemplo, um padrão disso. E eles foram ordenados a receber os dízimos do povo. Então, quando você vê um ministro em tempo integral recebendo o dízimo, recebendo as ofertas, ele está fazendo a vontade de Deus. Você deve extrair os dízimos do povo. Você deve retirá-los deles, ensiná-los, cumprir o mandamento de receber os dízimos. Então você não está fazendo o trabalho corretamente, sabe? Ao não receber o dízimo. E eu te digo, sabe, às vezes a nossa sabedoria terrena simplesmente revela uma certa arrogância, eu te digo, uma certa arrogância e uma certa altivez, sabe, que é ofensiva a Deus. Como resposta, ele disse: olha, quando o Senhor o chamou, ele foi para os negócios durante 7 anos. Ele disse que ganhou mais de $1 milhão. Quero dizer, tornou-se uma pessoa rica e perdeu tudo. E então ele veio e o Senhor lhe disse que estava ofendido por ele ter feito aquilo, porque estava dizendo a ele que não confiava que ele cuidaria dele, já que queria ganhar tanto dinheiro que nunca mais precisaria receber ofertas. O Senhor fez com que ele perdesse tudo. Ele voltou a receber ofertas porque o caminho de Deus também nos humilha, nos faz ser nada. É exatamente assim que Deus determinou. Amém. Ele diz que eles são ordenados a receber o dízimo, a receber a oferta. É um mandamento: receba, extraia, deixe que paguem, faça-os dar. Se a palavra de Deus diz, eles serão abençoados. Olhe para mim, eu já estive lá. Eu já disse às pessoas que, como nossa igreja vem de um contexto leigo, não recebemos nem mesmo às terças-feiras. Nós não, lembra, dizemos às pessoas. Então nós nem sequer recolhemos ofertas na terça-feira. Dízimos livres e seja lá o que for. Não, nós não sabemos. E dizemos isso com orgulho. E você sabe, nós não somos como os outros, sabe? Não somos como esta igreja ou aquela igreja, não somos como essas pessoas e por aí vai. Não. Sabe? É como se fôssemos puros. Somos puros, nossas mãos estão limpas. Somos financeiramente corretos, somos íntegros, sabe? Adequados e nem mesmo recolhemos ofertas e coisas assim. Temos integridade, misericórdia e pelo sangue de Jesus, autojustiça. Não a justiça verdadeira que vem do Senhor Jesus Cristo, da fé no Senhor Jesus Cristo, mas uma justiça que é da nossa própria misericórdia. Eu estava com um pastor chamado Greg, pastor Greg, e eu contei essas coisas para ele, sabe? E ele me disse: você está privando sua igreja de algo. Eu estava me sentindo tão bem com isso, sabe? Nós não pegamos para nós, não pegamos. Ele disse: você priva sua igreja e seu povo de uma bênção. Minhas interações sempre tinham uma mensagem. Conheci outro pastor, Oliver, que também disse: sua esposa não trabalha com você. Deve ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. É por isso que ela não trabalha com você no ministério, então. Isso também me fez pensar por muito tempo, o tempo todo. Quando me encontrei com Foote, comecei a perceber o quanto eu era anormal. Eu achava que eles eram engraçados, mas comecei a perceber que eu é que sou o anormal. De acordo com o meu livro, Um Mandamento, aceite. É por isso que às vezes você me vê ali parado segurando o cesto. Estou recebendo o dízimo das pessoas, dos meus irmãos que foram trabalhar no campo. Não é de forma alguma estranho que eu pessoalmente deva recolher todas as coisas que pertencem a eles. E em seguida, como um gesto de agradecimento, eu aperto as mãos. Deus te abençoe. Coloque no cesto e traga, não é? E como muitas vezes desprezamos aquelas pessoas que fazem 5 ofertas, depois 4 ofertas,
e então 3 ofertas, e mesmo assim é Deus quem nos traz para a próxima etapa. É muito melhor obedecer fielmente ao caminho de Deus do que simplesmente sacrificar aquilo que Ele não pediu que você sacrificasse. É melhor obedecer ao caminho ordenado por Deus do que sacrificar aquilo que Deus não pediu que você sacrificasse. Você conhece a Escritura. Obediência é melhor do que sacrifício. É melhor obedecer ao caminho ordenado por Deus do que sacrificar coisas. Deus não pediu que você se sacrificasse. Quando Deus não lhe pediu para sacrificar, não acorde tentando sacrificá-lo. Amém, Shane del Baramigos, Lemibrandos, Xandel, Lemig, Aleluia. Deus pediu para você sacrificar? Por que então você está realmente sacrificando isso? Há uma parte muito importante na Escritura Sagrada em que Deus diz claramente: acabe com seu sacrifício. Estou farto deles. Não posso tê-los. Eu fui embora com eles, estou cansado. Seu coração não está comigo. Me honra com seus lábios, mas seu coração está cheio de orgulho. O próximo, um mandamento de Deus, deve ser sempre obedecido. Não importa o que seja, mesmo que seja a seu favor, você ainda assim deve obedecê-lo. Há momentos em que Deus lhe dará ordens que são a seu favor. Amém. Então, sobre um mandamento, o ponto fundamental é o seguinte: um mandamento vindo do Senhor deve ser sempre obedecido. Não importa qual seja a sua natureza, mesmo que seja a seu favor, você precisa obedecê-lo sem hesitação. Você está aí? Então, amém. Percebo que todos vocês estão segurando esses livrinhos. É algo que foi vendido por aqui? Eles forneceram para vocês. Somos de fato dignos dos livros e das canetas que nos foram dados. E sim, somos dignos das canetas. Ouça, se Deus te disser algo e for a seu favor e for algo bom, siga em frente. Afinal, haverá alguns comandos que não serão fáceis. Então, quando uma boa pessoa chega, esse fluxo também acontece com ela. Porque alguns virão dos quais você pode não gostar. Continue com isso. Então siga o caminho mais fácil também. Está a nosso favor. Comer. E estamos fluindo com isso. Que horas é o almoço? 4 horas. É hora do almoço. Quatro menos um quarto. Algo. Mesmo que seja a seu favor, digamos que você se sinta genuinamente atraído por alguém, queira de verdade se casar com essa pessoa. E isso seja algo que seja realmente desejável para você. Algo que o excite, algo que o atormente e o estimule. E o Senhor então diz: faça isso também. Precisamos compreender que a intimidade sexual não é uma invenção humana, mas sim uma dádiva criada pelo próprio Deus. É somente o Senhor quem nos ensina a vivenciar essa união de forma plena e abençoada. Portanto, se o seu desejo por essa conexão está alinhado com os princípios divinos e você quer fazer sexo da maneira que Ele ensina, então faça. Está mesmo a seu favor. Está a seu favor. Então faça isso. Estou pregando. Alguns dos mandamentos de Deus são, sim, extremamente a seu favor. Já é o que você quer fazer. Já é o que a sua carne sente vontade de fazer. É o que você gosta de fazer. Quando Ele diz para você dormir, olha, houve vezes em que eu estava jejuando e o Senhor me disse para quebrar o jejum. Eu queria quebrar o jejum. Então, o Senhor também me disse para quebrar o jejum. Sinto uma profunda convicção que me preenche e ela vem do mandamento do Senhor. Este mandamento nos chama à obediência, que é um convite para alinhar nossa vontade com a sua em um ato de fé. E também nos chama ao sacrifício, a estarmos dispostos a oferecer não apenas o que é pedido, mas também aquilo que não foi explicitamente solicitado, demonstrando assim uma entrega e confiança totais. Por que você começa a sacrificar? Deus não pediu para você sacrificar, mas você quer sacrificar.
Eu te digo, eu preciso admitir que muitas vezes fiquei confuso por um mandamento do Senhor que era a meu favor. E eu percebi, sabe, quando o Senhor te manda fazer algo que você realmente quer, você pode facilmente ficar confuso. Será que pode ser do Senhor? Porque pensamos que Deus é um gigante com uma estaca nos perseguindo para nos dizer coisas ruins e sempre nos causar dificuldades. Achamos que é isso mesmo. Então é melhor assim. Um comando que vem de Deus deve ser sempre obedecido, não importa quais sejam as circunstâncias, mesmo que isso pareça ser a seu favor. Eu me lembro vividamente de um dia em que eu estava jejuando intensamente, estava me sentindo como se estivesse morrendo e de repente desmaiei. Fiquei completamente deitado e disse em voz baixa: "Oh meu Deus, eu acho que estou morrendo." E o Senhor disse: "Quem te pediu para fazer o que você está fazendo?" Quem te pediu para fazer o que você está fazendo? Você mesmo se pediu, está tentando fazer algo, mostrar algo, fazer isso com a sua própria força. Sim, eu posso confirmar com certeza que fui eu mesmo quem realizou esta tarefa. E a perda? Eu tiro ela dali. Vai e coma. Então eu me levantei para comer algo e assim que terminei, voltei para continuar o que estava fazendo. Muitas vezes o Senhor me pediu para que eu parasse de jejuar. Um dia eu desenvolvi uma certa doença e então percebi que essa mesma doença tinha surgido, na verdade, por causa do meu jejum. Sim, então, em certos momentos, o Senhor até mesmo lhe diz alguma coisa e você nem sequer sabe o que ou por qual motivo Ele está dizendo para você fazer algo que você acha que é fácil ou particularmente agradável. Não pode ser de Deus. Você não é mais sábio que Deus. Nós temos que aprender a confiar plenamente no Senhor. Mesmo que Deus nos diga coisas que, em nossa natureza humana, nós realmente queremos fazer e das quais gostamos. Amém. Agora vamos para o próximo ponto. As pessoas que se dedicam em tempo integral ao ministério precisam estar genuinamente prontas para fluir com a vontade de Deus, servindo no ministério leigo. Se é isso que Deus quer que você faça, uma pessoa em tempo integral deve estar pronta para se tornar uma pessoa leiga. Se Deus mandar você ser uma pessoa leiga. Sim. Porque embora exista um caminho ordenado por Deus, ou o principal caminho que Deus ordenou, Deus pode pedir a você: sim, olha, faça esse trabalho. Preciso que você faça esse trabalho por algum tempo ou por enquanto. Sim. E você deve estar pronto para fluir com tudo o que o Senhor lhe pedir para fazer. É muito importante uma pessoa em tempo integral. Mesmo que essa seja a maneira ordenada por Deus, Ele pode ordenar a você, como aconteceu com Paulo por causa do alto chamado e da alta recompensa que tinha para ele. Ele o fez fazer muito. E Paulo escreveu em Filipenses 2:10. Ele disse: "Eu sei ser humilhado e sei como." Ele disse: "Sou ordenado, instruído pelo Senhor, a estar saciado e a ter fome." Todos os lados. Deus me instruiu e estou pronto para aceitar qualquer dessas situações, se necessário. Sei como andar a pé e ter um carro, comer e passar fome e ficar em um hotel. Eu sei como ficar em uma vila. Eu conheço ambos. Estou definitivamente pronto para ambos. Glória, aleluia. Oh, amém. Agora o próximo. Nós devemos estar sempre prontos para seguir o nosso Senhor Jesus. Ele disse: "Venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens." Devemos estar prontos para estar perto de Jesus. Não importa como Ele se manifeste para nós. Seja como for que Deus se relacione conosco, devemos estar prontos. Amém. Aleluia. Deus estabeleceu um caminho. Eu disse que Deus estabeleceu um caminho. Amém. Você está feliz com o caminho estabelecido por Deus? Você está animado com o caminho estabelecido por Deus? Maravilhoso. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Sabe, à medida que você vai entendendo, percebe por que a oração de Paulo é para que eu seja encontrado nele, porque é muito fácil ser encontrado longe dele. Para que eu o conheça. Já somos cristãos há algum tempo, mas percebo que realmente não o conhecemos.
Alguém que criou o universo, uma estrela que é a mais próxima, está a 91 anos de viagem. Quero dizer, se eles colocarem você em um foguete e o enviarem para o mais próximo, vai levar 91 anos até que o foguete chegue lá. Pelo menos você estaria dentro da nave e morreria, apodreceria e se tornaria ossos e cinzas muito antes de a coisa chegar lá. Talvez tenham que enviar você ainda bebê. Quando sua mãe estivesse grávida, ela daria à luz no caminho e, infelizmente, morreria lá, com comida e suprimentos suficientes para durar por um período de 91 anos. Dar à luz depois, ou talvez 2 bebês possam ir, e então eles dão à luz depois de 20 anos e já estão em sua jornada há cerca de 20 anos, crianças. Eles têm netos e tudo mais. Esse é o Deus que estamos servindo. Como é que podemos saber tanto agora? É exatamente por isso que é tão importante se separar. Quando você se separa, de repente descobre coisas que nunca soube. E de repente, você se vê crescendo e subindo mais alto na vontade e no caminho dele. Você nem sabe o que vai encontrar na presença dele quando você se afasta para estar em sua presença. É por isso que estou compartilhando com você sobre a necessidade de um tempo integral. Um tempo que precisamos para nos afastar, nos separar e estar mais próximos, para que ele possa, de fato, nos ensinar algo completamente novo. Amém.